Olá, olá, pessoal! Olá, olá, papagaios! Aqui é a Suzana e hoje nós temos o episódio 24 do Papagaio da Paz. É o nosso último episódio desse projeto. Por ser o último episódio do ano e do projeto, eu convidei o Guilherme Antônio Bertmeier, que vocês já ouviram aqui em outras oportunidades, para que a gente montasse uma retrospectiva desse projeto que foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês e que eu espero que vocês tenham gostado muito. Quem vai comandar a nossa retrospectiva é o Guilherme, e aí eu vou responder para ele algumas perguntas, fazer alguns comentários de como que foi essa experiência esse ano, e espero que vocês gostem, tá bom? Olá, papagaios! Neste episódio eu vou programar uma dinâmica que era para ser uma retrospectiva, acabou parecendo com um show do milhão. Vamos ver como é que vai ficar. Então, Suzana, eu tava revendo todos os episódios e separei algumas informações, algumas coisas que eu acho que são curiosas e eu vou testar o teu conhecimento sobre elas. Suzana, quantos animais você acha que foram citados nesse podcast? Eu acho que de animais diferentes foram 20 animais. Foram 22 animais diferentes. Ah, quase acertei. Tá bem próximo. Dentre esses, qual que você acha que foi mais citado? A onça pintada. Você acertou em cheio, a onça. Porque a mulherada mais 40 geralmente, se identifica com a onça, então foi bem comum. E eu entrevistei mais mulheres. Uma curiosidade que essa você não sabe, mas o meu público é majoritariamente do sexo feminino entre 34 e 44 anos. Sério? Então, meu público é formado por várias onças pintadas. Você imagine quantas onças não ouviram tantas onças nesse podcast. Sim. Mas dentre todos os animais que foram citados, você acha que tem mais carnívoros ou mais herbívoros? E aqui a gente pode aproximar, porque é mais predominante na dieta. Eu acho que tem mais carnívoro. Mas você acha que é de lavada? Não, acho que é bem assim, meio a meio. Você tá muito boa, é 13-12 o placar aqui, tá bom? Ah, então. É 13-12. E onívoros você não colocou? Tem bicho onívoro? Eu aproximei a dieta deles. Ah, mais pra... Eu aproximei a dieta deles. Tá, entendi. Foi 8 ou 80. Exatamente. Você acha que tem alguma coisa assim que seja gritante em termos de paz quando você fala sobre o tipo da dieta da pessoa? Porque aqui a gente não viu diferença entre os animais, né? Mas eu acho que tem uma diferença entre as pessoas e eu tenho uma paz quando se trata de Sim, dieta. eu tenho uma perspectiva mais vegetariana para a paz. No sentido que a não violência, o princípio da não violência, ele pode ser mais bem praticado com o vegetarianismo. Tanto que muitos líderes, que são símbolos de paz, como Gandhi e outros, se tornaram vegetarianos ao decorrer da vida, Então eu tenho assim para mim que ser vegetariano. Agora, o animal carnívoro ou o animal herbívoro, eu não faço essa distinção, porque eu acredito que a natureza e o que a natureza representa e nos simboliza é paz. Mas acredito que os seres humanos precisam pensar sobre o seu consumo de carne. Então você acha que o conceito de paz, ele transcende só o que é humano e também está em outros conceitos que a gente trata, como por exemplo natureza, ou todo o reino animalia, enfim. Qual que era a pergunta? A pergunta é se paz, ela transcende só o humano, então você pode estar tratando sobre paz quando você está falando de natureza. Então, eu creio que no começo do podcast talvez eu não pensasse isso, mas hoje eu penso. Acho que a paz, ela é uma escolha, é um conceito que nós escolhemos para definir, mas que podia ser outra palavra, Podia ser harmonia, podia ser bem viver, podiam ter outras palavras que também iam significar isso e que esses conceitos se encontram na natureza também. Ecoconvivência. Interessante. Acho que muda, parece que é sutil, mas muda bastante o conceito, Muda, porque já é difícil você mudar o conceito de paz de uma visão estadocêntrica. Muitas vezes as pessoas entendem paz dentro de uma visão estadocêntrica. Então a paz é a não guerra entre estados, não guerra entre o Brasil e outro país. Uhum. E isso é possível romper com isso e começar a entender a paz como mais do que a percepção do Estado, mas o bem viver entre as pessoas e que as pessoas nem sempre que existiu pessoas, existiu o Estado. Sim. Então já dá para você romper com isso também. Exato. Então, e aí se você rompe com a visão estadocêntrica, você também vai poder romper com essa visão antropocêntrica.
de que a paz é uma coisa humana, uma subjetividade humana. E você pode começar a pensar sobre a paz enquanto um conceito que também pode explicar e definir coisas não humanas. Muito legal. Agora vem uma coisa que eu acho que talvez seja engraçada, mas tipo, eu não pensava desde o primeiro, tá? talvez eu esteja indo muito longe agora, mas por exemplo, uma coisa que é interessante, que eu revi todos os episódios, né? Eu ouvi todos eles novamente. E tem um episódio muito interessante que é tratado sobre um índice global de paz. E é muito curioso, porque, por exemplo, quando você entende assim, paz é ciência, é um objeto de pesquisa, você consegue medir ela. Então eles criam um índice global de paz. Então ela é uma coisa que é muito palpável. Aí eu tenho a impressão que quando a gente pensa assim, o que você falou, que a paz ela também transcende o que é o antropocêntrico, etc. Então quer dizer o seguinte, imagina que existe esse conceito dentro da natureza, só que como que eu consigo medir, avaliar isso sem ter essa impressão que a gente tem sobre paz, né? Como porque daí não se que mede, né? talvez não perca totalmente sentido, né? Perde totalmente sentido. E lembrar que, né, o Índice Global para a Paz, ele é estadocêntrico, porque ele é extremamente baseado em quanto de recurso o Estado A, B, C ou D gastou com os custos da guerra, com os custos da violência. Então, ele é estadocêntrico, ele não mede outros bem-viveres, né? Então, que podem ser medidos. É que ele é tão macro, né? Que então ele já esqueceu, ele não vê mais o micro ali, o indivíduo, né? Então acho que... Já são 23 indicadores, então também quando você estuda a formação de indicadores, você entende que ele tem que ter uma clareza, que é por isso que o IDH é tão bom, né? Quando você estuda a formação de indicadores, você pensa isso, ele tem que ter uma clareza, ele tem que ter pontos centrais e ele tem que expressar alguma coisa. Exato. Com alguma fidedignidade. Essa palavra. Então aí é mais difícil, quanto mais elementos você coloca, mais difícil é formar um indicador. E um indicador é um indicador, ele é útil para aquilo, né? Ele não vai expressar a realidade em si do Brasil, mas ele permite você comparar ano a ano, país por país, tendências por tendências. Mas como é que eu faço para, de uma forma extremamente estratégica, pensar em medir a paz, mas na relação micro? Tem alguma coisa assim para a gente avaliar o convívio de uma pessoa numa relação micro em relação à paz? Cara, não sei. E acho que aí já é um ponto que eu sempre senti que eu precisei explorar. Eu não quis explorar do começo com o podcast, mas eu sempre senti que eu precisava explorar, que é a área da psicologia. E eu acho que há um campo a ser pensado, a ser estudado dentro da psicologia, nos estudos para a paz, que pode nos dar esse tipo de resposta, ou que pode criar uma maneira da gente avaliar isso pessoa por pessoa, quanto de paz essa pessoa vive no dia a dia dela, com perguntas objetivas, do tipo quantas vezes você come por dia, e também perguntas subjetivas, né? Quantas vezes você se sente estressado, se sente mal-humorado no dia, e formar também uma avaliação individual de paz. Mas aí não é um campo que eu entrei, mas que eu sinto que é possível de ser explorado. Eu tentei essa outra visão da paz, até por quê? Porque esse é o meu programa, né, de Ciências Sociais Aplicadas, Estado e Políticas Públicas. Exatamente. Eu acho que eu tenho essa pira porque a minha parada é mais entender e medir, né? Eu acho que é a minha forma mais programada para pensar. Então, pessoal, esse tema que eu e a Suzana acabamos de discutir aqui, ele também é tratado no episódio 13, tá? Gravado pela Daniela e pela Andrea. E as duas elas se intitulam Lobo-Guará e Onça Pintada. E essa é uma dupla de animais que também apareceu aqui no podcast também, tá? O episódio 21, outra onça pintada e outro lobo-guará aparecem, tá? Esse episódio é um episódio que foi gravado com a Claudilene, que é a mãe da Suzana. Nossa mãe. Nossa mãe. E com a Alice, que também é nossa prima, tá? Esse é um episódio sobre a defesa da educação inclusiva. Saber de você, Suzana, como é que foi gravar isso de novo com a sua mãe, com a sua prima? Então, eu já tinha gravado uma vez com a mãe, e era antes do laudo da mãe como uma pessoa autista, né? Então, nós tínhamos gravado sem saber que a mãe era uma pessoa autista, sobre educação inclusiva, foi um piloto.
E aí, quando a mãe recebeu o laudo no andar da carruagem, eu fiquei com isso na cabeça, que eu tinha que entrevistá-la novamente, porque com certeza as opiniões dela teriam mudado, ou teriam se fortalecido, ela teria visto um outro relato, né? Ela poderia nos dar um outro relato. E aí também, nesse meio tempo, a Alice, que é a minha prima que trabalha com educação inclusiva, né, faz muitos anos, é uma das maiores fãs do podcast. Ela sempre escuta, né? Ela e a família dela. Um beijão pra todo mundo. Eu pensei, não, eu quero que a Alice entreviste, né? E aí deu certo, calhou que as duas... E as duas se dão muito bem, né? São muito engraçadas juntas, têm um carinho muito grande. E eu gostei muito. E, sinceramente, eu gosto muito de entrevistar as pessoas que eu já tenho afinidade. E é claro que eu tive afinidade com muitas outras pessoas. Acho que a professora Val foi uma das que eu mais dei risada. Mas é mais fácil você entrevistar uma pessoa que você já conhece, que é do teu dia a dia, se sente mais confortável. E com elas não foi diferente, foi muito gostoso, acho que foi um tema muito importante. E, coincidência ou não, o episódio da minha mãe é um dos mais ouvidos do podcast, em termos de número. E foi muito legal, porque você acompanha o momento em que nossa mãe, ela cita a Alice e depois a Alice ela se torna convidada, né? Porque ela foi citada e convidada para participar. Então é muito legal que a gente vê também a mudança com a nossa mãe, mas também é muito interessante ver que ela também chama uma pessoa para o podcast, que foi bem legal. Eu separei algumas das frases que eu achei, eu fiz uns recortes, né? De frases que eu achei interessantes, engraçadas, né? Ou que tinham um impacto bom. E eu vou citar elas para você e eu quero ver você acertar. Quem que fez isso em que episódio? O objetivo da gente é mostrar que a cultura da paz é um projeto político e também um método de transformação da sociedade. Vou chutar. Não consigo lembrar, mas acho que foi o Adson, Você acertou, é o Adson. que era delegado da Polícia Civil. Exatamente. Ele, só por curiosidade, ele é o Acauã. Sim, muito legal esse bicho, né? Também Exatamente. adorei. A minha voz tem poder, sim. Jéssica Nunes. Acertou! Isso! Tô com 100% de aproveitamento. Você tá indo muito bem. Meus parabéns. Você tirou a minha paz agora. Deve ter sido eu que falei isso aí. Você errou, fui eu mesmo que falei. Foi lá no piloto 01. Achei que tinha sido eu, podia muito bem ter sido. Eu não sei se não foi nessa hora que você tinha falado que o Milley tinha clonado o cachorro, alguma coisa assim. Teve uma frase que eu achei que foi muito legal, tá? Que é a seguinte. Cada um tem o seu despertar. Essa frase fui eu que falei, mas quem fala isso é o Ney. E também tem outra frase, então, pra gente citar nesse mesmo lugar, que é a seguinte. É difícil falar de paz quando alguém tá passando fome. Esse é realmente Esse é pesado. pesado, mas é real. Inclusive, eu sempre falo com a minha amiga Marli, que estuda em segurança alimentar, que ter paz é ter comida. Eu posso trazer uma frase engraçada. Eu vou trazer duas, então, pra te facilitar. Porque elas são um pouco genéricas. Esse é do mesmo episódio? É do mesmo episódio. Tá. Uma delas é... A guerra começa de pequeno. Quer soltar um chute agora já ou não? Eu vou falar mais uma. Tio Sérgio. Você acertou. Eu sou muito boa. E a outra que eu ia falar que eu acho que ficou muito engraçado é o seguinte. Às vezes a gente tem que segurar a língua. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. O que significa ser científico? Foi na conversa do chat GPT. Foi. Não sei se fui eu ou se foi a Petra. Foi a Petra. Foi a Petra. A cultura de paz é como um bolinho. Você tem que cortar as fatias e rechear ele. Olha, eu acho que fui eu que falei. Isso aí. Mas eu não sei pra quem que eu falei. Mas é a minha cara. Esse é do episódio 17 com a Aline Paulac. Olha essa daqui. Essa aqui é muito boa. É bem esse discurso de ódio que a gente viveu na política. Tomara Deus, não volte mais. Não sei quem falou. Quem falou isso foi a Lislane, lá no episódio 20, sobre sistema penitenciário. Eu separei um monte de coisas que são legais que ela falou, só que todas elas você ia descobrir rápido demais, né? Mas, por exemplo, da Lislane tem uma que ia entregar muito fácil, mas que eu achei muito legal, né? Que é assim, o sistema penal, ano após ano, ele fracassa. E ele continua recebendo verba. Ele continua se tornando um negócio lucrativo. E é tão lucrativo que o sistema privado quer para ele. E essa frase aqui, Suzana? A serviço de quem? A serviço de quê?
Essa frase é do Paulo Freire. Mas vamos lá, você acertou a citação, mas eu quero saber de que episódio que saiu isso. Eu não consigo lembrar. Foi do episódio 2 com o Ney. Do episódio 2 com o Ney? Do episódio 2 com o Ney. Então foi o Ney que falou? Foi o Ney que falou. Esse vai entregar também, mas lá vai. A justiça que é vingança não é mais justiça. Acho que esse é com a onça pintada, Doutora doutora Larissa. Acertou. É a doutora Larissa, né? Esse é lá do episódio 8, né? Muito que é bom. Justiça e Paz. Muito bom esse episódio também. Vamos lá, Suzana, mais uma frase, hein? Os animais, as árvores, cachoeira, essas coisas, sabe? É muito gostoso. Nossa, eu não sei quem que falou isso aí. Nem o episódio. Acho que talvez Capixoraval, não sei. Isso aí é Raquel lá no Piloto 02. Ah, Raquelzinha, Exatamente. cara dela. Vocês estavam falando sobre paz e natureza. Demorou. Esse daqui vai entregar, tá? A política é violenta e a violência política se manifesta de várias formas. Esse é com a Patrícia, né? Tem a página Fofocando Castro, sobre política e paz. Exatamente. Muito legal, eu gravei no salão dela. Esse episódio foi gravado no salão de cabeleireiro dela. E ficou uma conversa muito legal, eu achei. Eu gostei bastante também. E eu fiquei assim, de cara com a história dela. Muito bacana. Muito louco. Morou. Essa frase eu achei demais. A promoção da cultura de paz não vai se fazer sozinha. Tem coisa que eu nem falaria, mas eu não vou apostar todas as minhas fichas nele. Isso é o episódio 5 com a Cristiane Ávila, tá? Sim. E é a respeito de trânsito. E ela é a capivara, muito Ela fofo, é a capivara, né? é muito boa. Nossa, eu acho que esse episódio trouxe assim, uma nova perspectiva. Morou. Outra frase que eu separei aqui, Suzana, é a seguinte. A escola passou do limite de ensinar e aprender. Ela hoje é muito maior do que isso. Ai. Essa é a Vilmara, no episódio 11, tá? Ela é a coruja e ela falou sobre geografia, poesia e paz. Não, eu lembro que ela falou, né? Foi muito emocionante esse episódio pra mim. Muito emocionante entrevistar uma professora, minha professora. Ficou muito legal, tem várias frases que eu separei dele, né? Uma delas é a seguinte, né? Essa foi você que falou. O direito é uma ciência humana, mas ao mesmo tempo ele não é humanizado. Isso é uma coisa chocante de ouvir. Choquei. Exatamente, choquei em Nova York. Morou. Outra frase que eu separei aqui, Suzana. Não tem como lutar pela paz e não fazer esta interconexão com o feminismo. Vera Vieira. Acertou? Ah! Ela é a Gata Maracajá, É tá? Lá do legal. episódio 9, sobre paz e mulheres. Sim. Eu achei muito legal. Foi muito bom ter conseguido entrevistar ela. Até hoje a gente troca likes aí, ela é uma querida. Morou. Suzana, e a seguinte frase. Nós vivemos em um mundo em que não se olha o semelhante como se deveria olhar. Professora Val. Não, essa é a Patrícia Giardini. Ela é a coruja lá do episódio 6. Isso, e é um episódio sobre paz e religião. Muito bacana também. Suzana, e a seguinte frase. É cômodo viver em uma sociedade onde teu privilégio vai ser balanceado pela pobreza do outro. Esse deve ser da professora Val. É da professora Val. Ai. Tá? É um episódio sobre militância orgânica pela paz. Morou. Falta reconhecer que esses cenários da miséria humana são muito mais cotidianos e banais. Professor Marcos Alain. Isso é a Claudine no episódio 16. Um episódio sobre arte e paz. Enganou, pegou essa. É que Essa é só, pegou. pra você ver como é só a pessoa interessante que eu entrevistei. Exatamente. Né? Tá, Suzana, e essa frase aqui. A manifestação da violência está muito relacionada com a questão do rendimento. Rendimento é a Catarina. Você Professora de acertou. Educação É o Física. episódio 12, a Catarina falando, né? É um episódio sobre esporte e paz. E ela tá falando sobre violência no esporte quando o rendimento do atleta ele é esperado, né? Sim, eu gostei muito desse episódio, porque eu relembrei minha vida atleta. Exato, né? Foi muito bacana. Então, Suzana, a outra frase é a seguinte. A violência, ela não é natural. Como tá no final, e ainda não foi nenhum do primeiro episódio, O Papagaio, eu acho que é do Papagaio. É o Papagaio, é o episódio 1.
E essa é você falando sobre natureza. E isso é uma coisa que a gente conversou mais cedo nesse mesmo episódio, né? Que é a questão desse conceito quando você não tá com ele focado no ser humano, né? Eu não tinha noção do que era paz. Se alguém viesse falar comigo sobre esse tema, sobre esse assunto, com certeza eu seria hostil. Ai, essa sou eu falando com o Portela, com o Guilherme Portela sobre a paz, sexualidade, gênero, viado campeiro. Isso, exatamente. É o episódio 3. Suzana, e essa frase aqui, hein? Nós não nos sentimos representados por esse faz de conta. Esse é da Liliane, é muito bom episódio com ela também, né? Muito potente sobre Castro, sobre quilombo, sobre a história do movimento negro, muito bacana. Isso aí, é o episódio 22 e ela é o Serelepe. Vamos lá, se você descobre de que episódio é essa. Votar não dói, vacina dói. Essa é tua? Essa é minha, claro que esse tá um episódio meu, né? Tem uma outra que eu separei aqui que é muito boa, que é... A paz ela não pode ser um sentimento individual, porque se não ela é egoísmo e ela tem que ter uma construção coletiva. Ou eu ou o Ney que falou. É a Raquel que falou. É, uma amiga muito inteligente. Depois o pessoal fica bravo quando fala, minhas referências são meus amigos. Tem uma aqui que eu separei que é muito legal também, que é... Sendo um pouco mais incisiva, já deu. Se eu com 14 anos conseguir pensar isso, não é possível que um marmanjo de 30 não vai conseguir. Essa fui eu. Foi você. Com certeza. Foi boa. Ó, essa daqui é legal também. As nossas vidas são confluências, com os saberes e as histórias das pessoas que se cruzam com a gente, levam da gente e a gente leva delas. Muitos podiam ter falado isso aí. Pode ser o Portela, pode ter sido a Raquel, pode ter sido eu, pode ter sido a professora Val. Olha que sucão de pessoas que você fez aí, porque foi o Portela, foi você entrevistando o Portela e o Portela citando a Raquel. Essa daqui é muito boa. Naquele tempo não tinha disso. Paz no mundo. Não, a gente não sabia muito disso. Eu vim conhecer a paz depois dos 17 anos. É o tio Sérgio, essa é muito boa. Que ele veio de Itamaracá. Ele vivia a paz. Ele disse que ele conheceu a paz em Curitiba. Eu tenho uma que eu gosto muito, que você acha que você não colocou. Oi. É o crime contra a paz. É a mãe que fala, isso é um crime contra a paz. Ela criou essa categoria. Eu acho, deixa eu ver se eu separei Crime isso. contra a paz. Eu não vi em ela autor fez toda nenhum, uma mas parada Dona Lene criou o termo crime contra a paz. Não, mas ela falou o seguinte. Ah. É difícil lutar pela paz. É difícil. Ela Ela como falou uma essa frase, eu batalhadora com coloquei aqui. 60 anos, ela sabe. Que é difícil lutar pela paz. É Exatamente. difícil. É como a professora Glaucia também falou, que era difícil. Que a paz não é brincadeira. Se foi a professora Glaucia que falou. E essa daqui, ó. O diálogo demora muito mais do que xingar. Essa fui eu. Cara, isso é muito boa. Ela pega essa frase, pega. O diálogo é mais difícil que xingar. Também tem. Se não tiver divertido pra todo mundo, não é brincadeira. Quem que falou essa? Isso foi a Aline. Às vezes eu paro e me pergunto, como estou aqui, viva ainda? Jéssica. Jéssica. Nossa, e é bem pesado. Tem um episódio que tem o da paz do trânsito, que foi bem assim, instrutivo, sabe? E era assim, instrução. Instrução e informação. Eu saí torrado, porque eu tinha que ficar anotando aqui e eu tava assim, meu Deus. E tem episódio que é assim, gostoso de ouvir, sabe? Tem uns que você, por outro lado, fica assim, caralho, meu Deus, que chocante. É difícil. Qual foi o episódio mais chocante pra você? Teve esse da Val que foi chocante. Ela foi muito porreta. Ela é uma mulher porreta. Foi muito, assim, as histórias que ela conta são caóticas, assim. Suzana, tem uma pergunta que você sempre faz para o convidado, que é qual é a mulher que é referência na vida dele, né? E qual que é a referência mais citada? Eu acho que é a mãe. Tô certa? Você acertou e são 15 mães citadas nesse podcast, bastante. Tenho uma curiosidade. Quando eu comecei o podcast, eu automaticamente queria que fosse a mãe. Eu ia perguntar assim, como a sua mãe se relaciona com o tema de hoje? E aí eu mudei isso, porque depois eu percebi que talvez nem todo mundo tivesse uma boa relação com a mãe, eu quisesse trazer isso, falar sobre isso naquele momento, que podia ser um assunto sensível. E pensei, o que mais de mulheres, né? Porque não preciso vincular necessariamente a mãe ou a maternidade, esse vínculo. E talvez até como uma forma de comprovar que depois, deixando aberto, eu consigo comprovar que esse vínculo da maternidade, ele é muito forte quando a gente fala sobre paz, quando a gente fala sobre como se é ensinado a bem conviver. Interessante.
Uma coisa que eu notei é que os convidados, eles falam assim, você pergunta pra eles, né? Qual mulher é uma referência pra você? E assim, pra eles é óbvio que é a mãe deles. Então eles já falam, minha mãe. Só que isso já tá em outro patamar. Então eles sempre falam assim, a minha mãe, mas eu também posso citar a minha tia, outras relações também. E isso é muito engraçado, porque é realmente assim, eles já colocam em outra posição, né? E se 15 vezes foram a mãe e as outras pessoas, o que mais foi citado? Claro que a mãe 2 vezes, a avó. A mãe 2 vezes, é verdade. Eu não imaginava, achava que tinha sido filha. Moro. Suzana, dentre todos os animais citados, qual que você acha que tem a menor população no Brasil? Arara azul. Então, eu tenho que fazer um disclaimer agora que eu peguei as informações com o ChatGPT. O ChatGPT traz pra gente que dentre todos os animais citados, o que tem a menor população é o guará. Que é uma espécie de pássaro. Sim, é o guará, eu acho que sim. Porque ele é bem, assim, da região dos mangues paranaenses, né? Isso. Ele é muito, muito local, assim. Ele é citado lá no episódio 12. É o animal da Catarina. Dentre todas as dicas, qual você acha que é o tipo de mídia mais citado? As dicas culturais. Filme. Filme, você acertou. E, em segundo lugar, Música. empatados, música e livros. Livros e músicas? Sim. O pessoal muito culto que eu chamei, né? Só pessoas cultas. Sim. E as pessoas que tinham podcast não citaram o próprio podcast. Ética. Eu achei assim... O nome é ética. O professor Alain, por exemplo, Marcos Alain, em vez de citar o próprio podcast, fazer uma propaganda, não, foi citar 100 anos de solidão. Exatamente. E dentre todos os animais, Suzana, qual que você acha que é o menor? O menor é o beija-flor. É o beija-flor. Que é não sei quantas gramas, né? Exato, é muito pequeno, até 2 gramas. Nossa, o beija-flor é muito pequeno. E o maior? Qual que foi o maior animal citado? Maior? O maior. Eu acho que o tamanduá-bandeira. Que Não. É bem grandão. Não é. Ele é grande, mas ele ainda é menor do que a onça pintada, que é o animal mais populoso da paz. Símbolo da paz, O de símbolo mulheres de da 40 paz. anos. O símbolo da paz é a onça pintada. Isso ia ser bom demais. Eu acho que eu errei o nome. Onça da paz. Tem aí a oportunidade, 2025, Onça da Paz. Próxima temporada. Não, o maior animal é a égua. A égua da professora Val, verdade. Exatamente. Moro. Então sempre tem um momento que se inverte, né, na entrevista. Esse é o momento, Guilherme, que agora eu faço uma pergunta pra você. Você escutou os episódios quinzenalmente, mensalmente, foi escutandinho quando eles foram lançados. E depois você teve que escutar tudo pra fazer a retrospectiva. Queria saber se você, escutando eles em sequência, qual foi a percepção que você teve de escutar a temporada toda, os 23 episódios? Você teve uma noção de sequência? Você acha que os episódios se encaixaram, não se encaixaram? Segunda pergunta. Quando eu lancei essa ideia pra você, você imaginava que esses temas seriam abordados? Teve algum tema que você imaginou que eu não iria abordar e eu acabei abordando? Tá, são 2 perguntas, vou tentar responder uma por vez. A primeira pergunta é sobre a posição dos episódios e como que eles se conectam. Quando eu ouvi eles quinzenalmente, pareceu que eram obras separadas. Então, cada um... Eram obras... Quero destacar obras aqui, né, pessoal? São obras. Então, quando eu vi quinzenalmente, eles pareciam realmente obras separadas, tá? E quando eu ouvi todos eles em ordem, fica muito visível que existe uma comunicação entre os episódios, como eu falei mais cedo nesse mesmo episódio sobre, por exemplo, a Alice e a minha mãe. Mas você vê também que existe um tipo de evolução na discussão também. Então, durante os episódios que você vai tendo, você vai conversando, dá pra ver que alguns pontos mudam, algumas coisas são adicionadas também. Eu acho muito divertido isso, eu achei muito, muito legal. Então, sim, eu acho que tem uma diferença muito grande entre ver quinzenalmente e ver tudo junto, né? Aí, fica uma dica pros papagaios, né? Que é ouvir novamente todos os episódios. E a segunda pergunta, que eu esqueci. Você lembra? Tá, eu lembro o que era a segunda pergunta. E sobre se os temas que foram abordados eram temas que eram esperados por mim ou não, eu não esperava os temas, tá? Eu já conversava sobre isso com você, a gente sempre trocava essa ideia, mas eu não tinha ainda a noção sobre paz que eu consegui depois. Então quer dizer que realmente foi muito mais instrutivo do que tudo que a gente tinha conversado antes, porque a tua discussão com outros agregou muito mais do que só a minha discussão com você também. Eu acho que tem essa diferença bem grande. Os temas que eu imaginava antes, em sua maioria, não foram tratados, e depois outros temas que eu não estava imaginando, depois ficou escancarado que era bem interessante também.
então vamos fazer outra pergunta. Qual foi o animal que você mais gostou de conhecer que você não conhecia? Que você conheceu por causa do podcast? 2 que eu achei muito legais, tá? Um deles é o Acuã, nunca tinha ouvido falar. Acauã. Nunca tinha ouvido falar do Acauã. O Guará, eu não sabia que existia só o Guará, eu achava que era lobo-guará, né? Eu também não sabia. Foi muito legal. Sim. O gato maracajá. Lindo, né? Nossa, que coisa linda que é o gato Que maracajá. bichinho bonito, né? Eu também gostei muito. Eu achei muito massa. Eu não sei se eu falei o episódio que eu mais gostei. Qual episódio que você mais gostou? Eu gostei mais do episódio 13, que é um episódio da Daniela e da Andrea, tá? A Lobo-Guará e a Onça Pintada. É um episódio de Pesquisando a Paz, porque ele traz uma visão que eu achei bem interessante e ele traz, pela primeira vez que eu tinha ouvido, sobre Índice Global da Paz, que é uma forma bem macro, mas que eu achei interessante, é uma forma de você estar medindo e avaliando. Então, pessoal, essa foi a nossa retrospectiva 2024 do podcast Papagaio da Paz. Eu agradeço muito você que acompanhou até aqui. Você que começou por esse episódio, retorne lá no episódio do Papagaio, né? Ou outro que você goste e escute e deixe seus comentários. Eu quero saber a opinião de vocês, como que foi a experiência para vocês. Deixem nos comentários também para nós como foi a experiência de acompanhar o Papagaio. Um beijão para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. E vamos ver, né, o que espera, quais são os próximos voos do Papagaio em 2025. Um abraço a todos e bom voo. Moro.